Bom, nós estamos encerrando uma jornada de 11 reflexões. Foram 11 reflexões que nós fizemos aqui nos 10 mandamentos. Pastor, mas são 10 mandamentos, o senhor falou 11 vezes, teve algum que repetiu? Não, é que a primeira palavra, ela foi uma palavra introdutória, não é? Nós falamos do porquê ou do como nós devemos, não só do porquê, mas do como nós devemos ensinar esses mandamentos na nossa casa. Uma coisa que eu falei hoje aqui pela manhã é que Deus, Ele queria tanto que nós, famílias do Senhor, pudéssemos viver esses mandamentos dentro da casa da gente, que Ele não somente deu os mandamentos, mas Ele também fez questão de ensinar às famílias como que elas deveriam proceder com esses mandamentos nas suas casas. Ou seja, Deus ensinou o seu povo a ensinar. E eu até falei duas coisas aqui hoje pela manhã. Uma foi essa, que nós precisamos saber como ensinar, e Deus ensinou isso para a gente, mas a gente também precisa aprender a aprender. Isso é um momento, é um ponto muito sério da vida da gente. Não basta apenas a gente ouvir as coisas, seja que informação for, seja dentro de uma igreja, seja na escola, na faculdade, nós precisamos aprender a aprender as coisas, a assimilar as coisas, a reter a informação. E essa retenção da informação, esse aprendizado da informação, não deve ficar perdido dentro da nossa vida, tem que encontrar um sentido, essa é a palavra, tá? Então, aquela palavra que diz assim na Bíblia, guardei a tua palavra no meu coração, não é para ela ficar trancafiada dentro do seu coração, a ponto de você esquecer. Pelo contrário, ela precisa ser guardada no seu coração, no sentido de que, naquela época, o coração era entendido como lugar de onde procedia todas as saídas da vida, tudo que representava a vida, do ponto de vista emocional, espiritual, psicológico, físico também, não é? Então, o salmista vai dizer, olha, eu guardo a tua palavra ali, justamente no lugar, no centro da minha vida, para eu não pecar contra o Senhor. Então, essa palavra, ela precisa encontrar aplicabilidade na vida da gente. Isso é muito importante, não é? Então, nós falamos aqui, hoje é a 11ª e última mensagem, o mês da família, ele se encerrou aí na sexta-feira, mas nós ainda tínhamos esses 2 mandamentos. Hoje, pela manhã, o pastor não deu aula de escola bíblica, nós falamos 1h30 sobre o 9º mandamento. E uma coisa que eu falei hoje de manhã e quero repetir para você hoje. Se as famílias do Brasil pegassem pelo menos, os 3 últimos mandamentos, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás. São os 3 últimos mandamentos. Se as famílias brasileiras pegassem esses 3 últimos mandamentos e ensinassem isso com toda a diligência dentro de casa, eu não estou falando só de família cristã, eu estou falando das famílias brasileiras, e ensinasse isso como se fosse a coisa mais importante que precisava ensinar dentro da sua casa, o nosso Brasil seria totalmente diferente. Nós não viveríamos os dramas que nós estamos vivendo hoje. Essa foi a intenção de Deus para o povo de Israel. Que as pessoas pudessem ver neles, naquela nação Israel, um perfil diferente de nação. Que eles pudessem olhar as famílias pagãs que eles iam encontrar ali naquele lugar que eles denominaram como Terra Prometida. Porque se você ler lá a entrada de Israel na Terra Prometida, Deus fala uma coisa muito interessante. Eu vou dar para você a terra, mas lá nessa terra mora o cananeu, mora o jebuseu, mora o amorreu, mora o eteu, tudo que é teu morava nessa terra. É como se Deus estivesse falando assim para você, filho, eu vou te dar um sítio muito legal aqui em Pouso Alegre, num lugar muito bacana, só tem um problema, você vai ter que desapropriar quem está morando lá. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. A terra é tua, mas precisa ser desapropriada. Então, quando eles chegaram lá, e é interessante, a história de Israel, quando a gente vai estudar um pouco disso em algum momento. A história de Israel é tão interessante que Deus falou tanto para que eles não se misturassem com aquelas pessoas,
para que ele não retesse. Deus falou uma coisa muito interessante, olha, cuidado, porque se você não proceder como eu estou orientando, essa gente vai ser como espinho nos seus olhos. E foi. Eles não se livraram totalmente daquelas pessoas, e se misturaram com aqueles costumes. E o que aconteceu? As nações pagãs não conseguiram perceber de forma clara e nítida uma diferença entre um povo que ama, adora e obedece ao Senhor e um povo que não ama, não adora e não obedece ao Senhor. Isso não ficou muito claro para os povos ali ao redor de Israel. Os 10 mandamentos, ele vem para fazer esse diferencial na vida da gente, na família da gente. Para que as pessoas vejam na sua família, uma família que obedece, que ama e que obedece ao Senhor, a diferença que há entre essa família, de como Deus vai proceder com essa família. Não é que ela não vai ter problemas, é diferente. Não vamos confundir aqui a poderosa mão do Senhor, não vamos confundir aqui as ações do Senhor como isenção de dificuldade, porque isso faz parte da natureza humana, da temporalidade, mas a forma como Deus vai nos orientar a tratar das nossas questões são bem diferentes quando o nosso coração, o coração da nossa família está nas mãos do Senhor. Então, os mandamentos do Senhor, ele vem como um antídoto para a nossa casa. Ele vem como um mecanismo de defesa para a nossa casa e para a nossa família. Por isso é importante o ensino disso. Hoje, nós vamos estudar o 10º mandamento, e o 10º mandamento, de uma forma resumida, a gente diz, não cobiçarás. Tá? Se a gente pensar um pouquinho sobre o que está por trás desse termo ou desse mandamento, qual é o espírito da coisa? Do que Deus estava tentando tratar na vida dessas pessoas? Provavelmente é um probleminha que acontece até os dias de hoje, e que tem tirado a paz, a felicidade e a alegria de muita gente, familiares, filhos, esposas, maridos, a falta de contentamento. A ideia de eu me contentar com aquilo que eu possuo, com aquilo que eu tenho. Aonde eu estou botando o meu contentamento? O que traz felicidade para a minha vida? O que me define como que eu sou? Hoje eu vou falar coisas aqui que de repente vai botar você a pensar um pouco nisso, justamente nesse ponto. O que te define como que você é? As pessoas não estão contentes consigo mesmo. Esse é o drama que nós vivemos hoje. Elas não estão contentes consigo mesmo e não estão contentes com o que elas possuem. As pessoas não estão contentes com a cor do seu cabelo, ou se tem ou não cabelo. Tem gente que tem cabelo, faz igual o Emerson, raspa. O outro, né, não tem, quer botar peruca, não está contente de ficar sem cabelo. O outro está com peso X, quer ficar com peso Y. Tem gente na academia que vai para engordar, outro vai para emagrecer. Ou seja, ninguém está satisfeito com absolutamente nada. É isso que nós temos visto. As pessoas não estão satisfeitas com o emprego que têm. As pessoas não estão satisfeitas com a família que têm. O outro não está satisfeito com a mulher que tem. O outro não está satisfeito com o marido que tem. Então, nós estamos vivendo um tempo muito grande da insatisfação. E não estão satisfeitas também com o que possuem. Alguns não estão satisfeitos com o carro que têm, com a bicicleta que têm, com a roupa que têm. Não estão satisfeitos com a casa que têm. Então, nós temos uma crise muito grande desse processo que nós vamos chamar de insatisfação, de falta de contentamento. Esse é o cenário, o raio-x da nossa realidade hoje. Nós temos hoje, por exemplo, pessoas tentando obter em tempo recorde o que se leva anos, às vezes, para construir. Eu não sei você aí que tem, como eu fiz, ontem eu fiz 23 anos de casado, então eu me lembro quando eu e minha esposa decidimos casar, isso aconteceu na primeira vez que a Marina me disse que me amava. Aí eu falei, então já estamos no ponto. Já está dizendo isso, né? Já está pronto, né? Já é a hora. O que nós tínhamos? Eu tinha acabado de comprar do meu patrão um carro que valia R$5.000. Era só. Eu falei para ela, vamos vender esse carro e vamos mobiliar a casa, alguma coisa assim. E a gente vai alugar uma casa e vamos entrar e nós vamos construir a vida. Foi assim que nós nos casamos, e eu tenho certeza que foi assim que muitos de vocês, com esse período, com essa época de casamento para trás, se casaram nessas condições. Hoje você vai casar uma pessoa,
Ela quer ter máquina de lavar, micro-ondas, secador de cabelo, casa própria, carro na garagem, tanque cheio, porque senão ela não casa. Esse é o raio-x do momento. Não estou dizendo que isso seja errado. Glória a Deus se os meus filhos se casassem nessas condições. Mas essas coisas, às vezes, para alguns, levam muito tempo. E, às vezes, o namoro não chega nem ao casamento, porque se esperou tanto ter uma coisa que não vai se conseguir imediatamente. Para alguns, isso demora muito mais tempo. Mas é a situação dos dias de hoje. As pessoas querem estalar os dedos e terem as coisas. Isso acontece na nossa oração, por exemplo. As pessoas ficam descontentes com Deus quando a sua oração não é atendida naquele tempo recorde que ela espera. Então, pastor, eu estou orando esse ano todo para Deus me dar uma esposa, mas não veio ninguém, então Deus deve estar querendo que eu fique solteiro. Irmãos, foram 20 anos para o Isaac casar com a Rebeca. Não é tão simples assim. Para alguns, a coisa não vem rapidinho. Para outros, é muito rapidinho. O tempo de Deus para cada pessoa é um tempo diferente. Então, quando você sentir ansiedade por causa do tempo, vai ler Eclesiastes capítulo 3, que vai consolar o seu coração. Há tempo para todas as coisas debaixo dessa terra. E aí nós temos um outro problema, com o crescimento do consumismo, que é alimentado pelo marketing, nós vivemos um tempo em que as pessoas, está cada vez mais difícil nós conhecermos pessoas que estejam totalmente satisfeitas. Porque toda hora a televisão, as propagandas, o marketing, vai nos mostrar uma coisa nova para a gente ter. Então, você acaba de ter um celular da hora. O que é um celular da hora? Aquele da maçãzinha mordida, né? O Apple, sei lá. Você entendeu, né? E aí você compra aquele da última geração. Mês que vem, a empresa lançou um novo. O seu já não é mais fonte de contentamento para você. O marketing faz isso com a gente. Ele faz a gente ter uma necessidade que a gente, de fato, não tem. O que é realmente necessário? Essa é uma pergunta. O que eu realmente preciso? E o que a mídia está falando para mim que eu preciso? Até anos atrás, nós não dependíamos disso. Hoje, se você deixar isso em casa, você chega atrasado no seu compromisso, mas você volta para pegar. Isso aqui é uma fonte de tormento incrível. Você quer ver uma coisa? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Você hoje não precisa mais morar no mesmo bairro ou no mesmo terreno da sua família para brigar. Basta ter um grupo de WhatsApp da família. É verdade ou não é? Não precisa mais morar perto. Não precisa mais morar no mesmo terreno. Você só precisa ter um grupo de WhatsApp lá, família tal. Pronto, aquilo é um furdunço. É uma briga, coisa que ia acontecer no final do ano, coisa que ia acontecer quando a família reúne, já está acontecendo o ano inteiro. Fontes de tormento que nós adquirimos como uma coisa fundamental e necessária. O telefone não é mais para ligar, é para apurrinhar o juízo da gente. É nessa brecha da insatisfação, escuta só, é nessa brecha da insatisfação que a cobiça floresce dentro da gente. Por que eu estou usando a palavra cobiça? Tá? Desculpa, floresce. Porque ela já está dentro da gente. Ela já está aí esperando apenas ser regada por alguma coisa, ser trabalhada por alguma coisa, para que ela possa produzir os seus frutos danosos na nossa vida e na família da gente. A cobiça já está aí, ela está dentro de nós já. Ela só precisa ser alimentada, ela só precisa ser cuidada, ela só precisa ser regada, afofada e encontrar o momento certo para ser estartada e causar o desastre que ela pode causar na vida de uma família. Cobiçar, aqui neste mandamento, significa aquele desejo que surge de possuir ou ser algo ou alguém que não nos pertence. Essa é a ideia da cobiça. É o desejo ilícito por aquilo que não é seu. O nome disso é cobiça. É quando eu desejo uma coisa que não é minha, ela não pertence a mim, ela é de outra pessoa, e eu desejo aquilo que pode ser um bem material,
que pode ser uma pessoa, aqui o texto fala do cônjuge do outro, ou pode ser até a própria vida da pessoa, ser como ela, viver como ela, ter a vida dela, parecer com ela. Preste atenção numa coisa, não que você não deva ter um desejo lícito e saudável de possuir alguma coisa, isso também não é proibido. Pelo contrário, a gente vê estímulos bíblicos mostrando para nós que nós precisamos sim ter, do ponto de vista saudável, um certo desejo por alguma coisa, desejo de crescer, desejo de nós nos desenvolvermos. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, diz assim: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, não é nenhum pecado a gente ter aquela ambição saudável, porque uma pessoa também, sem nenhuma ambição, vai ser um problema. A pessoa se torna apática, ela não tem desejo de crescimento, ela não tem desejo de desenvolvimento, ela não tem desejo de caminhar, de prosperar na vida. Isso também pode ser um problema, isso também não representa a figura do nosso Deus. Mas quando eu começo a desejar aquilo que não me pertence, aí sim eu estou com um problema na mão. Deus nos permite sonhar, Deus nos permite desejar, Deus nos permite ambicionar conquista. Isso é saudável, quando é feito sob a direção de Deus e para a honra dEle, e não é uma coisa ilícita. Ele sabe que nós desejamos ser amados, Deus sabe que nós desejamos ter alegria, Deus sabe que nós desejamos ter sucesso e tantas outras coisas. Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas quando desejamos o que é de outra pessoa, isso se torna ilícito e Deus vai chamar isso de cobiça. Esse é o ponto central disso que nós vamos falar aqui nesta noite. Agora, veja uma coisa interessante. A cobiça, ela vem nos 10 mandamentos, na lista dos 10 mandamentos, como o último mandamento. E nada que está na Bíblia está ordenado por acaso. Se Deus colocou esse mandamento por último, então Ele tem alguma coisa para dizer para nós e por que Ele está lá por último. Se você prestar atenção nesse mandamento, ele não tem a ver com a maioria dos outros, principalmente a maioria dos mandamentos interpessoais, ele não tem a ver com uma ação. Não matarás, não roubarás. Uma pessoa pode roubar alguma coisa e ela não está emocionalmente envolvida com esse roubo. Mas foi um oportunismo que aconteceu, ela teve oportunidade daquilo, ela roubou, mas esse mandamento tem a ver com algo que é enraizado em nós, ele tem a ver com uma atitude. A cobiça não é uma coisa que nós adquirimos ao longo da vida, mas parece ser uma coisa que está enraizada no coração das pessoas, está lá dentro da vida da gente. Tem a ver com a nossa atitude, com a nossa maneira de ser, com o nosso modo de operação, nosso modo de operante. Ela diz de nós, da nossa natureza. E é desse lugar, desse coração onde a cobiça está enraizada, que procede a quebra de todos os outros mandamentos. É como se a cobiça estivesse lá direcionando a quebra de todos os outros mandamentos. Veja bem o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 15, verso 19, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo lá onde a cobiça mora. Observa que esse texto, só nesse versículo 19 do capítulo 15 de Mateus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pecados estão relacionados com os 10 mandamentos. E o que Deus está falando aqui em Mateus? Tudo isso procede de onde? Da sede da cobiça. Então, não que o adultério seja necessariamente a cobiça, mas a cobiça produz o adultério. Uma pessoa, quando ela adultera, ela não se torna, ou quando ela rouba, ela não se torna ladrão porque ela roubou. O ladrão já estava no seu coração. O latrocínio já tem morte, né? A coisa já está lá enraizada.
Já está dentro do nosso coração, onde tem uma sede, e a cobiça parece que é o elemento central, que direciona isso, as nossas atitudes, a nossa maneira de ver, de pensar, de agir. É disso que esse mandamento está falando. A quebra desse mandamento é uma coisa gravíssima, porque ele pode envolver a quebra de todos os outros mandamentos. Por isso ele está lá, na lista. O último mandamento, dá atenção a ele. Primeiro e último mandamento são mandamentos que nós damos atenção. Contra esse mal tão enraizado em nossos corações, é que Deus nos instrui a preparar a nossa família. Senta com teus filhos, baseado em Deuteronômio capítulo 6, sentado, levantando, andando, caminhando, trabalhando, e conversa com eles sobre esse mal que está dentro de todos os nossos corações. Existem alguns perigos ligados à cobiça que eu queria dividir com você. 3 deles são muito importantes. A primeira delas, a cobiça ela é enganosa. Por que ela é enganosa? Porque nem sempre a pessoa ela percebe que ela cobiça. O pastor Adrian Roger, no livro dele, ele traz o testemunho de um padre. E esse padre, um teólogo católico, diz para ele o seguinte: eu já ouvi milhares e milhares de confissões, mas nunca ouvi ninguém confessar que é cobiçoso. Ninguém chegou lá naquele lugar do confessionário e disse assim: padre, eu sou cobiçoso. E olha que o cara falou: olha, eu já ouvi um monte de gente. Sabe por que isso acontece? Porque, às vezes, a gente pode estar incorrendo nisso e nem teve a visão de que realmente é cobiçoso. Tamanho enganoso que é esse pecado. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele sempre foi um excelente religioso. Antes da conversão dele, muito mais depois. Mas antes da conversão de Paulo, Paulo era um camarada zeloso, Paulo era fariseu. A gente já falou algumas coisas aqui sobre o farisaísmo. O farisaísmo, se eu não me engano, ele nasce aproximadamente 2 séculos antes de Cristo, como uma resposta do povo de Israel à falta de zelo pelas coisas do Senhor, inclusive os mandamentos. Então o farisaísmo, os fariseus, esse partido religioso e político, ele nasce de dentro do povo. E eles começaram bonitinho, a intenção deles é muito boa, de fazer cumprir a lei. Só que isso foi se tornando patológico. Isso foi se tornando, está me faltando a palavra, legalista. E eles se tornaram tão legalistas que a própria roupa deles denunciavam essa ideia do zelo pelas leis. Por exemplo, já falei aqui algumas vezes, haviam piadas com os fariseus na época de Cristo que dizia que até o feno do cavalo de um fariseu era dizimado, para que ele tinha que cumprir tudo direitinho. O fariseu dizia no passado que quando ele ia no armazém, comprava grãos, ele contava os grãos para separar direitinho o que era do Senhor, porque ele queria cumprir a lei do Senhor, e o apóstolo Paulo era um desses caras. Mas quando ele escreve Romanos capítulo 7, verso 8, olha o que ele diz: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Está lá em Romanos capítulo 7, verso 8. Sabe qual é a impressão que eu tenho aqui? Que Paulo, ele só veio entender o 10º mandamento quando ele teve um conhecimento realmente claro da lei do Senhor através de Cristo. Quando Paulo entendeu o espírito da lei, quando Paulo entendeu realmente o que Deus queria dizer, Paulo pôde perceber: puxa vida, esse pecado sempre esteve no meu coração, esse pecado sempre esteve dentro de mim, e eu só vim dar conta dele agora. Então, assim como Paulo, talvez muitos de nós já desejamos tomar o nome de Deus em vão, mas não tomamos. Deu vontade, mas a gente não fez. Talvez como Paulo, muitos de nós já teve vontade de usurpar alguma coisa, mas segurou. Já teve o desejo do adultério, mas não consumou. Já teve o desejo da mentira, mas não fez. Mas a cobiça não. A cobiça está lá. Ela está lá no fundo do nosso coração, moldando as nossas ações sorrateiramente, de uma forma difícil da gente mesmo perceber. Quando tal, nós somos cobiçosos e nem sabemos que somos. Por isso que ela é enganosa. A cobiça é uma arma
poderosa nas mãos de Satanás. Sabe por que é poderosa nas mãos de Satanás? Porque a cobiça diz de quem ele é. Veja bem o que diz lá em Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Isaías 14, versos 13 e 14 diz assim: você que dizia aonde? No seu coração, está aí na tela, o Helder eficientíssimo. Estou cobiçando sua vaga não, tá, Helder? Você que dizia no seu coração, eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Olha aí, ó. De quem que ele está falando? Subirei mais alto do que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Esse era o desejo de Satanás. Ele cobiçava o lugar de Deus, ele cobiçava o trono de Deus, ele cobiçava a adoração de Deus, ele cobiçava ser igual a Deus. Então, quando a gente fala de cobiça, ela é um pecado extremamente, vamos dizer assim, próspero na mão de Satanás, porque ele sabe que no coração do ser humano está isso lá. O pecado da cobiça. Tanto que ele fez o quê? Ele pegou isso, que é poderoso, e quando ele viu que ele não tinha condições de ser como Deus, ele não tinha condições de fazer como Deus, ele não tinha condições de tomar o lugar de Deus, ele pegou aquilo que Deus amava, e ele pegou Adão e Eva, e trouxe para perto dele e disse: eu vou ensinar vocês a cobiçar. Então, quando Satanás faz a proposta de comer aquela fruta, ele diz assim para Adão e para Eva, mais precisamente para Eva, que depois chega aos ouvidos de Adão: vocês serão como Deus. Se você comer dessa fruta, vocês serão como Deus. Olha só a coisa. Aquilo que ele não conseguiu, agora ele estava ensinando a criação de Deus a fazer a mesma coisa. E até hoje o ser humano é assim, ele vem sendo Deus da sua própria vida. Quando você administra a sua vida, quando você administra os seus recursos, quando você que diz o que vai fazer, quando você que determina o que está certo, o que está errado, fora daquilo que é a palavra de Deus, é como se você estivesse sendo o Deus da sua vida. Está aí o Helder colocando aí, olha, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha só, é como se ele estivesse dizendo: um dia eu quis ser, eu cobicei isso, mas eu não consegui. Mas vocês podem ser como Deus. Então é muito importante que entremos em contato com esse degradante pecado e a partir do nosso exemplo de enfrentamento desse pecado, de conhecimento dele, de estratégias para lidar com ele, então nós vamos sentar com a nossa família e com nossos filhos e vamos ensinar eles a lidar com isso. Vamos ensinar eles a reconhecer esse pecado na vida deles. Quando os nossos filhos estão cobiçando algo que não é deles, quando nossos filhos estão sendo tomados de um desejo por coisas, lugares ou pessoas ou vidas de outras pessoas que não é a vida deles, que não são as coisas deles. Então a gente precisa entrar em contato com eles e ensinar: filhos, a cobiça ela é enganosa. Às vezes a gente não sabe que está nesse pecado. Outra informação importante sobre a cobiça ela é destrutiva. O descontentamento e o desejo de obter coisa para satisfação pessoal pode trazer para a sua família uma série de tribulações. Olha aí o que diz 1 Timóteo capítulo 6, no versos 6 a 10. Vou usar o seu, tá, Helder? De fato, a piedade com contentamento, ou seja, a vida espiritual com contentamento, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar deste mundo. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, nós devemos estar com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas,
por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de um caso, e eu conto isso porque isso foi público, de um camarada que a mulher dele tinha um problema desse tipo. Ela ia na sua casa, se ela visse aquela sua geladeira high-tech, ai daquele marido se não comprasse aquilo. Ela ia, se o seu marido ganha mais do que o marido dela, aliás, eu ouvi isso uma vez de uma forma incrível, porque o Fantástico falou quanto uma pessoa, muito tempo atrás, quanto uma pessoa precisava ganhar para ser feliz. E as contas lá que o programa de televisão fez, isso há muito tempo, tá, gente? Dava um torno dos 4, 5 mil reais. Eu me senti naquela época uma pessoa muito infeliz. Aí uma pessoa falou assim, pastor, o problema não é quanto se ganha, o problema é quando a gente sabe que o marido da outra ganha 500 reais a mais. Já acabou a felicidade da gente. A mulher falou isso. Tirei isso de trás da orelha não, tá, gente? Isso é dito em público. Aquele homem foi se afundando em dívida, para suprir as cobiças da sua esposa. Ele morreu para suprir as cobiças da sua esposa, se afundando em dívidas. E aí você lê esse texto, olha só, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Até rombo na empresa, coisas de dinheiro, esse homem se envolveu para suprir as necessidades da sua esposa cobiçosa, porque ela queria ter e parecer aquilo que ela não era. Ela queria transmitir para as outras pessoas uma imagem que não representava a realidade dela. A cobiça é destrutiva, ela pode causar sofrimentos. Deixa eu perguntar uma coisa para você, e eu espero que essa minha pergunta mexa com você agora nesta noite. Tira tudo que você tem. Tira a sua casa, tira o seu carro, tira a sua conta bancária, tira a sua profissão. O que sobrar vai dizer quem você é. O que sobrar disso tudo é que vai dizer quem é você. É aí que a gente vê a cobiça. Tira isso tudo de você, esvazia o seu armário, tira as roupas que você usa, bota a roupa que todo mundo usa, tira o carro da sua frente, tira o seu diploma, tira o seu trabalho, esvazia a sua conta e deixa só você para ver o que vai sobrar. É isso que você é. Hoje nós estamos num tempo que se valoriza o ter em lugar de ser. É isso, a cobiça faz esse mal nas pessoas. Elas se valorizam por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são de fato. Me lembro de um homem, conheci esse homem, já falei disso aqui algumas vezes. Aonde ele ia, ele era com o carro dele. Ele tinha um prazer de entrar simples num comércio e sair e botar a chave num carro bacanão. Era aquilo que dizia quem ele era. Sem aquele carro, as pessoas não conseguiam ver quem ele era. Tira tudo que você tem, e isso que sobrar é você, meu irmão. É aí que nós vencemos as coisas. É aí que nós lidamos com a nossa realidade. Então, a cobiça, ela é enganosa, ela é degradante, ela está entranhada na nossa natureza, ela se torna degradante, ela mostra o quanto nós somos pecadores. Marcos capítulo 7, verso 21, porque de dentro do coração é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, tudo dentro do coração. Então ela é degradante, ela é destrutiva e ela precisa ser corrigida. Como é que a gente corrige a distorção da cobiça? Para a gente proteger a nossa família dos males da cobiça, do engano, da degradação e da destruição, nós precisamos corrigir a distorção em relação à satisfação. É isso que nós precisamos corrigir. A distorção em relação à satisfação. Distorção essa que foi produzida pelo pecado na nossa vida. Todos nós temos esse quê de cobiça. E isso acontece porque todo ser humano busca prazer e satisfação pessoal. Nós não queremos desprazer. Alguém quer viver isso? Quando você vai no médico, a primeira coisa que você pergunta é assim, vou sentir dor? Por quê? Você não quer desprazer nenhum. Você quer só a satisfação. É isso. Quando eu falo você, eu estou me incluindo nisso.
Uma coisa que eu falei aqui na quinta-feira passada, que quando eu prego os 10 mandamentos, escuta uma coisa que o pastor vai dizer a você: o vento que venta na sua casa, venta na minha. O vento que venta na sua vida, venta na minha. A navalha que corta na sua carne, corta na minha. Então eu não sou melhor nem maior do que você, eu sofro junto com você para vencer esses mesmos males que também estão na minha vida. Então todos nós temos esse quesinho da cobiça latejando dentro de nós. O problema é que nós buscamos as satisfações nas fontes erradas. Se a gente conseguir corrigir isso, a gente vai vencer esse pecado. Veja bem o que diz o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Esse texto eu vou pedir ao Helder para deixar aí na tela. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: eu nunca o deixarei e eu nunca o abandonarei. Deixa aí, Helder. Primeira coisa que eu preciso fazer para corrigir a distorção produzida pela cobiça em relação às minhas satisfações é: o que eu tenho? O que realmente eu tenho? Veja bem que o texto está dizendo ali o seguinte: olha, você precisa se contentar com o que você tem. Mas o que eu tenho? E aí, eu não sei se você já pensou nisso. Às vezes uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, ou então é muito famoso, suicida. Aí você pensa assim: puxa vida, como é que pode essa pessoa ter feito isso? Já passou isso na sua cabeça? Quando você vê uma reportagem de televisão, uma pessoa muito proeminente, uma pessoa famosa, às vezes o suicídio não foi aquela coisa tradicional, às vezes se embriagou, se endoideceu de entorpecente. Aí você pensa: meu Deus, como que a pessoa pode dar cabo da vida dela? A pessoa tem tudo, ela tem fama, ela tem uma voz bonita, ela é uma estrela e tem grana. Quer dizer, tudo que você queria para ser feliz é que a pessoa tem, mas ela tirou a própria vida, não é? E aí a pergunta vem: o que realmente nós temos? E aí eu volto novamente na expressão que eu disse antes: tira tudo que você tem e pergunte a você mesmo: o que vai restar? Porque é isso que você tem. Tira os seus bens. E o que vai restar? Se você acha que você tem um monte de amigo, não é? Porque você tem alguma coisa, tira isso tudo. Se os amigos permanecerem, é porque você tem amigo. O amor da sua família, tira tudo. Então, se isso permanecer, é porque você realmente tem isso. Então, eu preciso entrar, às vezes, nesse processo para entender, de fato, o que nós temos. Porque o sentido da vida é muito mais amplo do que apenas buscar satisfação em coisas. Eu não sei se já aconteceu com você. Você pensa assim: poxa, eu preciso fazer uma viagem para relaxar. Estou muito estressado, estou desanimado, estou triste. Aí você vai e entra lá na internet, faz um pacote de viagem bacana, caro, faz aquela viagem. Quando você volta, parece que, além de estar mais vazio emocionalmente que você estava, agora você está duro e devendo. Cheio de dívida. E detalhe, não curou o seu vazio. Já passou por isso? Eu já. Puxa vida, parece que a gente nem foi, né? Não foi. Mas a dívida está dizendo que você foi. Não é? É a mais pura da nossa realidade. Então você pode viajar o mundo, mas se sua vida não tiver sentido, se você não souber realmente o que você tem, você vai voltar com o mesmo vazio. Você pode comprar o melhor carro, ter a melhor casa, ter as melhores roupas, mas sempre vai estar o vazio, porque o sentido da vida é muito mais amplo do que coisas. Se você é crente em Cristo Jesus, eu vou lhe dar a primeira razão para você viver satisfeito. Se você ainda não é, eu vou te mostrar a porta da satisfação. Veja bem o que o salmista diz, depois você volta nele, tá? O que o salmista diz lá no Salmo 73, nos versos 25 e 26. Essa deve ser a nossa palavra, tá? A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo estar além de junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você entende o que o salmista está dizendo? Deus, talvez esse homem já tenha buscado satisfação em tantas coisas,
Talvez esse homem alcançou um lugar na vida dele que ele viu que aquilo não produzia tanta coisa. Eu não sei se você já teve essa sensação de desejar tanto uma coisa, e quando você consegue, ela não faz tanto sentido assim. Já viu isso? O meu sonho é aquele ventilador ali. Aí você vai, o dia que você põe o ventilador e liga ele, engraçado, não fez tanto sentido, né? Até desmancha o meu cabelo. A vida tem dessas coisas, isso é uma realidade. Por isso que o sentido da nossa vida, ele não pode estar nas coisas, ele precisa estar em Deus, em Cristo. Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa vida, a nossa paixão tem que estar nele, o nosso amor precisa estar nele, o nosso desejo precisa ser o desejo de estar com Ele. Porque nenhum prazer nesta vida vai substituir Deus em você. Presta bem atenção numa coisa, todo prazer na vida tem limite. Você pode chegar num restaurante morrendo de fome. Esses dias a gente estava com uma fome, foi almoçar, saímos para almoçar, entramos dentro do lugar, comemos, saímos, entramos dentro do carro, falei, gente, a gente não demorou 30 minutos dentro desse lugar. Eu falei, pois é, se você ficar lá dentro, você não aguenta também comer mais, o que vai acontecer? Não vai dar certo. A satisfação, você alcança ela nessa vida, parece que é um momento do prazer muito pouquinho. É só isso em todas as áreas que nos dão prazer. É rápido, acabou. Só daqui a 3 dias, 4, já era. A grande questão é que quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós buscamos a Deus e colocamos a nossa satisfação em Deus, Ele nos dá uma paz e um prazer que excede todo o entendimento, porque isso é uma fração daquilo que nós vamos viver a nossa eternidade, um gozo eterno. É isso que é a eternidade para nós, um sentimento de satisfação, contentamento e prazer eterno. Por isso que vale a pena todo o sacrifício por Cristo hoje. Porque o que Ele tem para nós não é um fragmento de prazer, mas é uma satisfação eterna, é uma coisa que nós não conhecemos. Porque essa frase tem que estar em nós, o que tenho eu além de ti? Ah, pastor, eu sei que eu tenho Deus. Então, se Deus não é o suficiente, Ele nos deu mais coisas para que a gente tenha prazer. Por exemplo, Ele nos deu uma família. Eu não sei se você tem esse valor, mas eu tenho isso. Provérbios capítulo 18, verso 22, diz assim, quem encontra uma esposa, encontra o quê? Algo excelente, recebe uma bênção do Senhor. Cara, eu tenho uma família. Pode me tirar tudo. Podemos nos mudar para qualquer lugar, com casa, sem casa, de aluguel, sem aluguel. Eu tenho um lotezinho aqui perto do horto, eu não tenho problema nenhum de alugar ou comprar um container e morar, desde que minha família esteja dentro dele. Mas no passado não era assim. No passado eu desejava coisas. Hoje, não desejo mais. O que eu desejo é a minha família. Quero ela comigo, quero andar com ela, e o que Deus nos der vai ser bênção para nós, e se não nos der nada, já me deu aquilo que eu mais preciso, a minha família. Aí, pastor, só a mulher não dá, não vai rolar. Então vamos para o filho, está aí no Salmo 127, verso 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando eu olho para o meu filho, para a minha filha, quando eu ouço as coisas que eles me dizem, eu falo, meu Deus, Senhor, que presente. Às vezes eu olho para o meu filho, você já percebeu como é um prazer que os pais têm de ver filho comer? Não é? Parece que se ele está comendo é porque está bem, né? Então, mas é o prazer, a satisfação que a gente tem de olhar para um filho. Eu digo que tem 2 cheiros, quer dizer, dizia isso mais vezes, tem 2 cheiros muito gostosos, é o cheiro de carro zero e de filho, né? Ou cheiro bom, não é verdade, gente? Então, veja bem, filho é um presente de Deus, é uma recompensa que Deus dá para a gente, é uma fonte de satisfação. A gente poderia acrescentar nessa lista os nossos amigos, as nossas fontes de satisfação normalmente que Deus nos dá durante o dia a dia, a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós que somos crentes antigos aí, a gente sabe que viver em comunhão de igreja não é uma coisa simples não. Não é verdade? A gente vem para cá, é difícil, para qualquer igreja, não é essa aqui não. Você pode ir para qualquer igreja que você vai encontrar os mesmos perfis, as mesmas coisas. A comunhão de igreja não é uma coisa fácil. Agora, eu vou te dizer uma coisa, não me tira de dentro de uma igreja.
Eu amo a igreja do jeito que ela é. Porque é aqui que a gente cresce, é aqui que a gente se conhece, é aqui que a gente se desenvolve. Então, o dia que eu não for mais pastor, eu quero estar entranhado no meio da igreja. Isso é um privilégio que Deus nos dá, o privilégio de nós pertencermos ao corpo de Cristo. É com esse conhecimento dessas coisas, de família, de igreja, de satisfação dada em Deus, que Paulo pôde escrever Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13. Às vezes você pega lá o verso 13, né, e faz ele de chavão, mas olha aí, ó. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a me adaptar com toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, disse Paulo. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade, eu posso tudo naquele que me fortalece. Olha bem a frase que ele diz aí nos versos anteriores, ele vai dizer, eu aprendi o segredo de viver contente. Gente, se você aprende isso, acabou a infelicidade na sua vida. Não vai haver mais depressão, não vai haver mais ansiedade, não vai haver mais amargura, porque você aprendeu. E Paulo vai dizer, sabe qual é o segredo? É Cristo na minha vida. Ele é a minha maior fonte de satisfação, pode estar tudo dando errado, mas eu sei que eu tenho Cristo. Porque qualquer coisa material é tirado de nós de uma hora para outra. De uma hora para outra, a gente perde tudo. Então, se a nossa vida se valer por essas coisas, um dia a gente pode não ser nada. Segundo, primeiro é o que temos para corrigir a distorção provocada pela cobiça. Segundo, é do que nós precisamos. De um modo geral, as pessoas pensam que precisam de um bem material para se sentirem seguras e satisfeitas. Então, não é incomum nós ouvirmos pessoas afirmarem que, por possuir coisas, elas não precisam de mais nada. Tem gente que diz isso. Às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa, você fala assim, olha, a gente tem muito isso, a gente não sabe por onde entrar, a gente fala para a pessoa assim, olha, Deus pode mudar a sua vida, Deus vai abençoar você, Deus vai te dar aquilo que você não tem. O cara diz assim, mas eu já tenho tudo. Então, Deus vai reconstruir a sua família, mas está bacaninha. Então, olha, Deus vai fazer o seguinte, Deus vai te dar um emprego melhor, mas eu não preciso, eu estou bem. Você fechou todas as portas, né? Porque você apoiou Cristo em coisas materiais. E não é isso, Jesus não é isso. Né? Então, o que realmente nós precisamos? Veja bem, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 17, tem um texto que se refere a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Então, veja bem o que a igreja dizia segundo a visão de Jesus. Né? Jesus vai descrever a igreja, ele vai dizer, estou rico, pensamento da igreja, como se a igreja estivesse falando, estou rico, eu adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Veja bem, a visão da igreja é que ela entendia que ela era rica, porque ela vive em Laodiceia. Laodiceia, naquela época, não era uma cidade muito rica, famosa pela indústria têxtil, famosa por um centro médico, famosa pelos seus colírios produzidos por águas medicinais. Por isso ele vai falar, tu é cego, tu é nu, tu é miserável, tudo relacionado à vida econômica da igreja. Não é? Então, ele vai dizer assim, você se vê como rica, mas, na verdade, não é. Por quê? Porque faltava ali na vida daquela igreja o principal, uma vida espiritual autêntica, viva e eficaz, baseada num vínculo saudável com Cristo. Então, eles tinham tudo o que eles precisavam do ponto de vista material, mas não tinha aquela vida espiritual saudável, aquela coisa vinculada a Jesus Cristo, aquela adoração de coração a Jesus, aquela devoção, aquela entrega de vida não estava nas mãos de Jesus. Então, por mais que eles iam à igreja, o que eles valorizavam era o seu status pessoal. Então, eles rotavam a sua arrogância. E Jesus diz, olha, eu tenho um raio-x dessa igreja. Essa igreja, na verdade, é cega, nua e miserável. Ela não é isso que ela diz que ela é. Então, a gente não pode basear as coisas realmente naquilo que temos. A gente precisa ver o que nós precisamos. É muito importante que você ensine para a sua família o que é ter satisfação em Cristo, porque é disso que nós precisamos. Como disse Jesus mesmo, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que eu preciso realmente? Eu preciso de salvação.
O texto que nós lemos disse, olha, nós não vamos levar nada desse mundo, nós não trouxemos nada de lá, o que nós precisamos é de salvação em Cristo Jesus. Quando nós encontramos com Cristo, meu amigo, o sentido da vida vem, e quando tem sentido, nós não sofremos mais, não por essas coisas, vamos ter outros sofrimentos. Então, para a gente ir terminando, eu queria orientar você, depois de corrigir essas distorções, a praticar a satisfação na sua casa. Como é que a gente pratica a satisfação em casa? Primeiro, entregando o coração de fato a Cristo, ensinando para os filhos da gente, não desmotivando eles de crescer na vida, de buscar suas profissões, incentivando eles realmente a prosperar. Eles precisam desse incentivo. Nós queremos ver os nossos filhos bem, mas você sempre vai precisar dizer a ele: filhos, a fonte maior da sua satisfação não é aquilo que você compra, não é aquilo que você conquista, mas é Cristo no seu coração. Então você precisa entregar o coração a Cristo, porque o que vale você ser um excelente profissional, o que vale você conquistar uma empresa, ser um cara bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, mas perder aquilo que tem mais valor, que é a sua alma. A sua alma precisa estar nas mãos de Cristo. Então, para a gente praticar satisfação, a gente precisa levar a família ao Evangelho de Jesus Cristo, e não só trazê-los à igreja. Segundo, procure cultivar gratidão. Ensine seu filho a valorizar e agradecer pelo que tem, e não ficar desejando aquilo que não tem. Mas o que nós temos? O pouco que nós temos, glória a Deus que nós temos. E vamos usufruir daquilo que temos, em lugar de perdermos tempo de ficar desejando aquilo que não temos, e que a gente nem sabe se vai ter. E às vezes para ter se enrola meio mundo, né? Me lembro de um camarada que isso lá no Rio, na época do meu pai que falava desse cara. O cara comprou um carro naquela época comprar carro não era igual hoje não, irmão. Hoje está fácil, né? A gente vai ali e faz... Você não precisa ter um centavo no bolso, você precisa entrar dentro de uma agência com desejo de assumir 60 prestações. Você compra, vai pagar um carro e meio, mas você vai sair com um carro novo. Mas ele não andava no carro porque ele naquela época se endividou e não conseguia pagar gasolina para andar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Cultive a gratidão por aquilo que você tem. Se você não tem nada, pela vida, pela família, pelo que a gente é. Terceiro, saiba quem você é. Você e sua família são de Cristo. Você é um cristão, servo de Deus, e devemos viver como tal. Devemos ensinar em nossa casa sobre a nossa identidade espiritual. Não precisa falar isso lá dentro. Nós somos servos do Senhor, filho. Jesus foi o homem mais rico do ponto de vista da criação de tudo, mas ele andou como o homem mais pobre. Nós somos servos dele. E um dia nós entraremos na riqueza dele. Mas hoje nós vamos viver a pobreza dele. Vamos nos identificar com os dois estados de Jesus, o estado da humilhação e o estado da exaltação. Mas cada coisa no seu devido lugar e no seu tempo. Aprenda a viver. Esse é o quarto ponto para a gente praticar satisfação. Seja amoroso com as pessoas. Seja generoso com as pessoas. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir com alguém, que não possa abençoar alguém, que não possa ser amoroso e estender a mão para alguém. Às vezes a gente encontra satisfação nisso, reclama tanto da vida e não consegue olhar para trás e ver que você está comendo a banana, mas tem alguém que está comendo a casca da banana. Lembra quando seu filho vai para a escola e ele enjoa daquela mochila, porque está com um cortezinho, ou então um fiozinho saiu, né? E o seu filho pega aquela mochila e joga fora, ou você joga porque você comprou uma zero para ele. É só você ficar olhando, um menininho ou uma mãe vai lá pegar aquela mochila e uma criança vai se sentir a criança mais feliz do mundo porque pegou aquilo que o seu filho às vezes está rejeitando. Então a gente tem que ensinar isso para eles, a dar valor às coisas e quando puder ajudar alguém, ajudar com o seu melhor. Conclusão, o meu desejo é que você cresça com essas orientações. Lembre-se que os mandamentos do Senhor não são para ser um peso na vida da gente. Não foi para isso que Deus deu os mandamentos. Deus deu mandamentos para que eles fossem libertadores da nossa casa. São vida para a nossa família.
Se você levar a sua família a Cristo, essa família vai lidar muito melhor, com muito mais facilidade com os mandamentos do Senhor. Quando uma pessoa não é convertida a Cristo, o seu coração ele é endurecido pelo pecado, e a lei do Senhor será um fardo para ele. Ele não vai conseguir isso. Mas quando ele entrega a vida a Cristo, o seu coração é trabalhado pelo Espírito Santo, aí sim ele vai ter prazer na lei do Senhor. E quando nós cumprimos a lei do Senhor com prazer, nós vemos também a mão do Senhor sobre a nossa casa e a nossa família. Então, se você ouviu aqui as 11 mensagens, ou se você ouviu uma ou duas, ou você só ouviu as de domingo à noite, não importa, mas o pouco que você ouviu, ou muito que você ouviu, pega isso e leva para dentro da sua casa. Ensina a sua família que nós precisamos viver aquilo que Deus mandou. E quando nós fizermos isso com toda a força, de todo o coração, nós vamos ver também Deus abençoando a nossa casa, porque isso é promessa de Deus para nós, é vida. Então trabalha o teu coração, trabalha o coração da tua família, ensina com o teu exemplo, ensina com os decretos do Senhor. Filho, assim diz o Senhor, olha o que o Senhor diz. Ensina eles com disciplina, senta com eles, mostra para eles, fala com eles, porque é assim que Deus faz com a gente. E vamos orar para que o Senhor nos dê um retorno da sua palavra. Eu quero orar pela sua família. Eu quero colocar a sua família diante do Senhor nesta noite. Eu sei que você, assim como eu, nós temos dificuldades, às vezes, de nos encaixarmos nas coisas que Deus manda a gente fazer. Isso é realmente difícil, quando nós lutamos contra a vontade de Deus. Mas quando nós nos entregamos de coração e mente aberto, Deus trabalha de uma forma tão poderosa, que nós passamos a sentir prazer em obedecer ao Senhor. Eu quero orar pela sua família. Quero pedir a Deus que ajude você a obedecer a Deus fielmente, a vencer todos os pecados que quebram os mandamentos do Senhor, a pedir pela sua família para que não só você, pai e mãe, mas que seus filhos se deleitem também nas leis do Senhor. Pedir por filhos saudáveis, fortes espiritualmente. Nós queremos que você e os seus filhos sejam bem-sucedidos espiritualmente, é isso que nós queremos. E é por isso que eu vou orar aqui agora. Então eu queria que você colocasse o seu coração e a sua família agora no altar do Senhor. Que você já começasse a interceder. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, tudo que o pastor Paulo falou durante todos esses cultos, eu ouvi, eu achei legal, eu achei profundo, mas aqui, Senhor, eu tenho uma dificuldade incrível. É minha mulher que não ajuda, é meu marido que não ajuda, são os meus pais que não ajudam, são os meus filhos que não ajudam. E eu quero colocar minha família, Senhor, diante do Senhor e pedir que o Senhor venha me ajudar a vencer essas barreiras, porque eu quero experimentar a vida. Eu quero saber, Deus, o que é uma vida plena com família. Quero ver os meus filhos dobrados aos teus pés. Quero que os meus filhos sejam quebrantados. Quero que o meu marido seja um homem quebrantado. Quero que minha esposa seja uma mulher quebrantada. Quero que os meus pais sejam quebrantados. Poderoso Deus, sua palavra, ó Deus, foi explanada aqui durante esse mês, minuciosamente. E agora, ó Deus, eu, como pregador, não tenho como ir além disso. Aqui, ó Deus, está o meu limite. O coração é a área do teu espírito. E o Senhor conhece cada família que está aqui nesta noite, aqueles que aqui não estão, mas já estiveram ouvindo a Ti essa palavra. E nessa área do coração, só o teu espírito pode mexer. Então, ó Deus, eu te peço por cada família. Entra naquele lugar difícil da família. Visita o coração daquele filho endurecido, rebelde, que, ó Deus, não se entrega. Entra no coração daquele filho sonso, que está ali, ó Deus, mas o coração dele não está na tua mão. Entra lá também, Senhor.
Entra naquele marido, ó Deus, de coração duro, que a palavra de Deus bate, mas volta, bate e volta, ela não consegue penetrar ali. Visita esse coração, ó Deus. Visita aquela esposa, ó Pai, que também se constitui dificuldade para a espiritualidade na sua casa. Visita ela lá, Senhor, quebra o coração dela. Visita, ó Deus, aqueles pais, que eles é que dificultam a vida dos filhos. Visita, Deus, esses pais. Nós desejamos que as nossas famílias, as famílias deste rebanho, sejam famílias edificadas e fortes na Tua palavra. Por isso, ó Deus, eu intercedo por eles aqui agora e os entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor?